Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, professor Alexandre Herculano. Vamos hoje aqui analisar todas as questões que foram cobradas na parte de criminologia, noções de identificação e medicina legal no concurso da Polícia Civil que aconteceu ontem, no domingo. E antes de a gente iniciar a fazer essa análise, aí, tanto na prova de agente de telecomunicação, bem como na prova de papiloscopista, eu gostaria aqui de agradecer as mensagens aí que eu estou recebendo desde ontem, muitas mensagens, os colegas aí gabaritando a prova de criminologia, noções de identificação, de medicina legal. Nosso material estava bem legal, bem focado, bem objetivo para esse concurso. E além disso, pessoal, na parte de revisões que aconteceu aí durante a semana passada, falamos de tudo praticamente que está ali que a banca cobrou, bem como a parte de criminologia, no aulão de sábado, tá? No aulão lá de véspera de sábado, agora passado, antes da prova, falamos praticamente toda a prova estava ali, tá? Ah, professor, é evidente? Não, é que a gente já está acostumado mais de 10 anos, hein, ministrando aula para concurso público, então a gente já tem mais ou menos uma noção, uma ideia de que as bancas, como que pensa a VUNESP, como que pensa o CESP. Então isso é importante, por isso que a gente sempre trabalha aí focando a banca, tá bom? Pessoal, vamos aqui analisar questão por questão. Vou começar por criminologia de agente de telecomunicação, depois eu falo de criminologia de papiloscopista, tá? Noções de identificação e medicina legal. Esta aula, na verdade, eu vou analisar, recebi agora há pouco as questões, vamos analisar juntos aqui as questões, e depois, é claro, vai servir para vocês aí que vão fazer ainda a prova no próximo domingo, tipo auxiliar de papiloscopista. Você que vai fazer agente de polícia, tem criminologia lá também, auxiliar de papiloscopista que tem identificação, tem criminologia, tem medicina legal. Então assistam esse vídeo porque vai ser uma grande revisão. E durante a semana aqui nós vamos ter aí revisões, aulões de revisões, tá? Além disso, no sábado também um aulão de véspera, tá bom, pessoal? Então vamos aqui, a primeira questão para agente de telecomunicação, diz o seguinte: é correto afirmar que o controle social formal é representado, entre outras, pelas seguintes instâncias? Pessoal, fácil, Controle social formal e informal. A gente falou aí bastante, O formal é pela polícia, Ministério Público, Judiciário, tá? Já o informal, escola, família, hospitais, clubes. Então, assim, grave bem essa parte de controle social formal e informal, que as bancas cobram bastante. Uma aposta também que eu fiz, que não caiu, mas graças a Deus caiu praticamente não, criminologia a gente abordou tudo no aulão, tá? Foi a parte da primeira seleção, Quando você tem um controle formal, ele é dividido de primeira, segunda e terceira seleção. Então, a primeira seleção, pessoal, no controle formal, a gente fala da Polícia Judiciária. Na segunda seleção, a gente vai falar do Ministério Público e na terceira seleção do Judiciário. Pode ser que venha aí para agente de polícia ou até mesmo para auxiliar de papiloscopista, tá bom? Então vamos avançando aqui. Então aqui nesse caso aqui, com o que a gente falou, a gabarita é letra A, Ó, Polícia, Forças Armadas e Ministério Público, Ó, na letra B, escola, igreja, Isso é o quê? Controle informal. Olha na letra C, família, escola, tudo controle informal, tá? Um ou outro ele colocou junto aí com formal. Só não esqueçam isso aí, vamos avançando. Próxima questão aqui que eu tenho é número 38, de AGTEL, a criminologia, O que é criminologia, pessoal? A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, que se vale aí, da análise, do estudo, ok? Dos seguintes objetivos. Quais são os objetos da criminologia, vamos dizer assim? Você tem lá o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tá ok? E era o que ele queria aqui, ó, mais ou menos, ó, é uma ciência do ser empírica e experimental, na letra B, ó, é uma ciência do ser empírica e experimental que utiliza métodos, ela utiliza realmente métodos biológicos. A gente falou isso, batemos nisso lá no aulão de véspera, Foi um dos pontos que eu destaquei no aulão de véspera e na revisão, que ela se vale aí, se utiliza de métodos biológicos e sociológicos. Bem fácil, bem tranquilo, Bem legal mesmo. Vamos lá, ó. Na próxima questão aí, a questão 39, ele fala lá, ó, na classificação de Benjamin Mendelsohn, a vítima imaginária é considerada uma vítima, A vítima, pessoal, imaginária que ele fala aí, que pode ser uma vítima agressora ou uma vítima simulada também, tá? Aqui a gente está falando da letra A, que é a unicamente culpada, tá bom? Unicamente culpada. Então, assim, até agora aqui é questão bem tranquila, com base na doutrina, sem recurso. É muito difícil, assim, nessa parte de criminologia, criminalística, medicina legal,
noções de identificação, você conseguir ver um recurso assim na VUNESP. A VUNESP ela faz uma prova bem legal, bem objetiva, sem enrolação, sem inventar muito para não se enrolar. Tá? Então as provas delas são bem tranquilas, mas claro, precisa estudar para acertar aí todas essas questões, né? Vamos aqui para a próxima questão. Então essa questão aí está tranquila. Durante a semana, é claro, a gente aqui tem a missão de... Eu estou analisando para... Além de estar fazendo uma revisão, a gente vai estar analisando para ver se cabe recurso em alguma dessas questões, né? Mas o que eu gostaria de falar a você é que durante a semana eu vou até pegar essas questões aqui junto com as outras dos outros concursos aí de 2018, né? E vamos fazer aí uma grande revisão aí para agente de polícia e também para auxiliar de papiloscopista, tá? Vamos aqui então. Próxima questão aqui. Ela fala o seguinte: é correto afirmar que as medidas voltadas à população carcerária, destaca aí, população carcerária, eu falei isso, quando aparecer esse nome, já destaca. Por quê? Aí diz, com caráter punitivo e com desiderato na recuperação de recluso para evitar por meio da ressocialização sua reincidência, né? Aí ele diz lá, com base nisso, aí são relevantes para a vitimologia, olha só, na letra A, atacando a raiz do conflito, visando a recuperação, não, né, pessoal? Essa questão da ressocialização, pessoal, do que ele fala aqui, da ressocialização, né, nesse caso que ele está falando da população carcerária, né, daquela pessoa que está presa já ali, tá? Aqui nesse caso, essa ressocialização dele está ligada à questão da prevenção terciária. Lembra que a gente falou lá da prevenção primária, secundária e terciária, ou seja, a primária vem da escola, da sociedade, né, da inclusão social em si, uma vez que a pessoa, né, na verdade, ela teve esse desvio do que é certo, né, o que seria correto dentro da sociedade, né, sem estar ali atendendo os preceitos legais, vamos dizer assim, sem infringir a norma penal. Ele, uma vez infringindo, ele vai ter ali, a gente vai ter a questão da prevenção secundária, que aí já entra a questão do órgão judiciário, da polícia judiciária, né, do Ministério Público, e em sequência de um ato ilegal, aplica-se ali a prevenção, uma vez que ele foi condenado e preso, julgado e preso, e aplica-se a ressocialização, já ele como carcerário, e nesse caso a gente fala de prevenção terciária. Tá? E pelo que a gente está analisando aqui, é o que diz praticamente a letra E. Olha o que diz a letra E. São relevantes para a criminologia e integram a prevenção terciária, visando aí a recuperação do criminoso. Bem legal também essa questão. Então, pessoal, essas questões foram de AGTEL, né, na parte de criminologia. Questões fáceis, tranquilas, não é fácil, né? Vamos dizer assim, fácil, não. Mas precisava dar uma estudada para poder acertar, não é? Se a pessoa se ela tivesse assim, só lido, né, não tivesse feito uma revisão, feito uma análise mais minuciosa, com certeza algumas aqui eles não iam conseguir acertar, tá bom? Vamos aqui então para a prova já na sequência de papiloscopista, a questão de criminologia também, que vai servir aí como revisão também aí para o próximo concurso da Polícia Civil de São Paulo, no próximo domingo. Vamos lá. Vamos lá. É correto afirmar a questão 37 de papiloscopista da prova que me enviaram aqui. É 37? Não, é a 20, papiloscopia, 26. 37 a gente já falou que era de AGTEL. Vamos lá, 26. Segundo a doutrina dominante, criminologia é uma ciência que se serve do método... lembra que a gente falou, né, pessoal? Do método o quê, pessoal? A gente falou lá, né? O que é a criminologia, né? Ela é uma ciência empírica e interdisciplinar, tá ok? Que se vale aí, na verdade, faz análise dos seguintes objetos do crime, o criminoso, a vítima e o controle social, e que também adota aí os seguintes métodos biológicos e sociológicos. Então, quando ele fala aqui, segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência que se serve do método, né? Na verdade, é uma ciência empírica, né? Ou o método empírico, também não estaria errado, não, tá? É o que ele diz aqui na letra D, tá? Então, gabarito aqui realmente é a letra D. Na 27 diz lá, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário e o sistema penitenciário são instituições encarregadas de exercer o controle social. A gente falou lá, né? Qual o controle social? Formal ou informal? É a única coisa que você tem que ter dúvida aqui, se é formal ou informal. Os demais aqui a banca está colocando para tentar enganar vocês. Então é formal ou informal? Formal, né? Então gabarito aqui ficou a letra B, B de bravo. A próxima questão ele fala assim, nas questões de número 28 e 29...
Assinale a alternativa contendo a informação que preenche corretamente a lacuna. A teoria, e pontinho, pontinho, considera que o crime é um fenômeno natural, né? Quando ele fala já um fenômeno natural da vida em sociedade, tá ok? A gente já falou lá, destacamos isso lá, sobre a questão da teoria da anomia. Aí ele diz lá, ó, sua ocorrência deve ser tolerada mediante estabelecimento de limites razoáveis sob pena de subverter a ordem pública, os valores cultuados pela sociedade e o sistema normativo vigente. Então aqui, na verdade, ele está falando da teoria da anomia, né? Gabarito aqui, letra D de delta. Foi o que eu falei, a banca ela traz a questão bem conceitual, ela não inventa muito, tá? Aqui ela, na verdade, eu apostei também lá quando você fala da teoria do consenso, né? E a teoria do conflito, e essas escolas que estão aqui, tá? Associação diferencial, né? A questão behaviorista, né? A questão da anomia, subcultura, né? Com exceção aí da teoria do labeling approach, do etiquetamento, da rotulação, tá ok? E também a outra lá que fala da teoria radical, né? Da teoria crítico-radical, a gente está falando de teoria do conflito. Aí demais aí a gente fala da teoria do consenso, tá? A gente falou bastante sobre isso, sobre macrosociologia, né, criminal, ou a própria sociologia criminal, e falamos dos pensadores, falamos tudo. Aposto aí que pode vir ainda aí pensadores, né? Veio investigador, escrivão, pode ser que venha na prova de domingo. Então vamos ficar atento, fique atento aí nas revisões, que eu vou passar vários bizus aí na revisão durante a semana e no aulão de sábado, de véspera, tá? Vamos avançando então. Próxima questão, também é para completar aí a lacuna, diz o seguinte, pontinho, pontinho, é a autorrecriminação. Olha que legal, pessoal. Aqui ele fala da autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando razões que possivelmente tornaram-se responsáveis pelo delito. Pessoal, aqui na verdade, né, o que a gente está falando aqui? Lembra que eu falei do processo de vitimização primária, secundária e terciária? Eu falei, ó, pessoal, isso aqui é muito comum, até falei sobre a cifra negra lá no processo de vitimização secundária, que também seria possível, né, no processo de vitimização terciária, no caso ali da exclusão dos meios da família, né, por ter sofrido, de repente, uma menina que sofreu um estupro, a não aceitação em si, né? Então isso, ela não passa, não informa por essa questão. Então isso aí também pode acontecer, vários doutrinadores já citaram isso, pode acontecer aí esse processo de vitimização terciária, também a cifra negra, né? Falamos lá sobre a cifra cinza, cifra dourada, cifra amarela, cifra verde, cifra rosa, falamos tudo isso e a gente vai voltar a revisar isso aí, vamos falar bastante isso aí. Aqui a gente está fazendo mais uma análise rápida para ver se a gente encontra aí algum recurso. E olha que interessante, no processo de vitimização, eu falei, ó, pessoal, é comum muitos professores só falarem sobre o processo de vitimização primária, secundária e terciária, mas temos que chamei a atenção para vocês, até mostrei lá um organograma que eu montei, para quê? Para a questão da vitimização indireta e a heterovitimização. A vitimização indireta é quando a pessoa sofre, né, por um amigo, uma pessoa muito íntima que sofreu um crime. Já a heterovitimização, já é aquela questão da autorrecriminação, né, a questão da pessoa da culpa, né, por ter deixado aí um carro aberto, a janela do veículo aberto, o portão da sua casa aberto, o cheque assinado em branco, tá bom? E é o que ele diz aqui, ó, tá? A autorrecriminação da vítima pela ocorrência do crime contra si, buscando razões que possivelmente tornaram-se responsável pelo delito. Então aqui está falando de quê? De heterovitimização. Tá bom? Tranquilo? Vamos avançando então sobre criminologia no Estado, né? A letra F com a 29 e 30. Sobre a criminologia no Estado democrático de direito, tem por objetivo evitar a ocorrência do delito, portanto são aspectos importantes da prevenção terciária. Ó, a prevenção terciária, mais uma vez caindo aqui, tá ligado ao quê? A questão da ressocialização, a questão do carcerário, né? Então, vamos lá, seguindo. Ele fala lá sobre policiamento, não, né? Não tá ligado. Educação, religião, lazer também não. A laborterapia, a liberdade assistida, ó, a questão da liberdade assistida, falei sobre isso, né? Copia e cola lá, né, da banca, dando em cima da doutrina. E a prestação de serviços comunitários, né? Ou seja, atividade que são lá incluídos, de repente, a pessoa que está em semi-liberdade, tá? Ou que seja, é o carcerário, é prevenção terciária, tá? Então, gabarito realmente é a letra C. Sobre criminologia, falamos sobre várias questões e entendo que realmente não vejo nenhum recurso em cima dessa questão. É claro que eu peguei a prova agora, estou analisando junto com vocês, mas se houver alguma coisa, eu vou escrever um artigo lá e postar, mas a princípio tudo tranquilo, tá? A parte de noções de medicina legal e odontologia legal, também fiquei muito contente,
porque praticamente caiu tudo que a gente falou lá também na revisão, pessoal de papiloscopista, né? O pessoal de auxiliar de papiloscopista. Vamos aqui rapidinho, vamos lá. Um eminente médico e professor de medicina legal de renomada universidade recebeu uma consulta sobre determinado assunto de sua especialidade. Portanto, ao responder por escrito, objetivando esclarecer dúvidas existentes de um relatório médico legal, ele emitirá o quê? Pessoal, o médico, né, que ele vai falar, ó, botando responder por escrito, objetivando esclarecer dúvidas, ou seja, ele vai trabalhar em cima do quê? Da chamada perícia deducende, né? Ou você tem lá a perícia percipiente, que é um relatório médico legal, que pode ser dividido em auto ou laudo. Laudo é feito diretamente pelo perito médico, né? E o auto é quando ele dita, né? Quando ele vai ser ditado e o escrivão vai executar, tá bom? Ambos, tanto auto e laudo, são relatórios médico legal e também a gente pode afirmar que o relatório médico legal é o documento mais minucioso entre as suas partes, né? Ele é dividido em várias partes. Nós temos lá a descrição, que é o visum et reperto, ou seja, ele vai descrever a parte do exame, tudo tranquilo. É a parte mais importante do relatório médico legal. Já nesse caso aqui, como a gente fala de uma perícia deducende, a perícia de fato a analisar é percipiente, relatório médico legal. Sobre fato já analisado, é perícia deducende, é o parecer que a gente aplica aqui, parecer médico legal. Então aqui nós temos aí o gabarito, a letra A, tá? Tranquilo, boa questão também. Olha a próxima questão, ó. 32. Em um exame necroscópico, o médico legista observou na região posterior da perna direita uma lesão arroxeada, ó, com a presença de infiltração hemorrágica. Falei muito isso no aulão, né? O que é isso? Presença de infiltração hemorrágica, uma equimose, né? Uma equimose que pode ali variar com uma cor vermelha forte, depois roxa, azulada, esverdeada, amarelada, até assumir isso é o espectro equimótico de Legrand do Salles. Falamos muito sobre isso aí, tá bom? Aí ele fala lá sobre roxeada com a presença de infiltração hemorrágica nas malhas do tecido decorrente de uma ruptura de vaso sanguíneo. Dessa análise, é correto afirmar que trata, né, de equimose e lesão pós-morte? Não, porque na pós-morte, as lesões pós-morte, ela não tem arroxeado, por quê? Porque não tem infiltração hemorrágica, tá errado. Letra B, equimose e a lesão é vital. Sim, porque foi em vida, né? Então tá correto. Já a letra B aqui, né? Livores dispostas, isso aí é fenômeno cadavérico, é fenômeno consecutivo, né, da pós a morte, né? O chamado LAR, o chamado livor mortis, algor mortis e rigor mortis. Livor, mancha de hipóstase, algor, esfriamento cadavérico e rigor mortis, rigidez cadavérica. Também questãozinha bem tranquila. Gabarito aqui ficou letra B, sem mais nada a analisar aqui, né, a respeito sobre gabarito, né, recurso. Vamos avançando, ó. Como resultado do processo natural da putrefação do corpo após a morte, em determinada fase, ocorre uma dissolução dos tecidos por ação conjunta de micro-organismo e fauna, olha só, fauna cadavérica, a qual é composta de larvas e insetos. Esse fenômeno ocorre na fase... Pessoal, esse fenômeno, onde tem a questão da dissolução pútrida, né? Essa parte a gente está falando que aqui de fenômenos consecutivos destrutivos. Entre eles, né, entre autólise e maceração, nós temos o quê? A putrefação. E a putrefação tem várias fases. A primeira lá, que é a cromática, tá? Ou coloração, é onde aparece a mancha verde abdominal. A segunda, que trata do aparecimento de bolhas, né, que no primeiro dia não é inflamável, no segundo ao quarto dia passa a ser inflamável, esses gases dentro dessa bolha, e do quinto dia em diante também não é inflamável. Essa parte é a parte gasosa ou chamada enfisematosa. E essa parte aqui que ele fala, que a gente está falando aqui, né, a gente está falando da fase colicoativa, que é a dissolução pútrida, e depois que vem a esqueletização, tá? Então, tranquila também, gabarito aqui, letra D de delta. Vamos avançando aqui. No exame antropológico forense de uma ossada humana completa, isso eu falei bastante, né, sobre a questão da ossada, identificação pelos ossos, correspondente a um indivíduo adulto com a finalidade de definir altura e sexo. Os ossos mais indicados para essa análise são, né, pessoal, falando bastante sobre isso aqui, né, a questão da pelve lá, do fêmur, né, para a questão da altura, o fêmur, né, e da pelve, que é o mais indicado e mais fácil você, porque a questão do ângulo em si, da pelve, do osso, né, para você identificar se era de sexo masculino ou se era de sexo feminino.
Então, também tranquilo aqui, gabarito letra C, não tem muito questionar aqui não. E a próxima questão já fala mais de odontologia legal, diz o seguinte: no incêndio e desabamento de um prédio, algumas vítimas tiveram seus corpos fragmentados e carbonizados. Considerando-se os recursos utilizados pela odontologia legal para a identificação de indivíduo, é correto afirmar, tá? Pessoal, aqui eu vou rapidamente na resposta, por quê? Por mais que você não tivesse estudado tudo, eu falei muito sobre a dentina, né? Falei até sobre a classificação. Então, para a questão da identificação, né? Que permanece aí essa questão do incêndio lá nas aulas e tudo. Então, o gabarito aqui realmente é a letra E, tá? É claro que, vendo essa questão aqui, a banca aprofundou bem. A gente, na revisão aí, vamos também aprofundar cada vez mais. A gente sempre seguindo a banca aí, acertando as questões, tá? Tem gente que acertou isso aqui, porque alguns colegas me mandaram mensagem, lembraram da questão da dentina que eu falei, e optaram por essa opção aqui na letra E, porque as demais aí realmente tinham alguns valores específicos, que a gente vai destacar aí na revisão e no aulão de véspera, para fazer uma grande revisão em cima dessa questão, né? E, assim, realmente muita gente acertou, tá? Então, assim, valia a pena assistir lá as aulas, ler o nosso material. É claro que na revisão eu não comentei, até porque uma hora você não dá para falar tudo. Mas na nossa aula estava bem destacado isso lá, tá bom? Pessoal, na parte de noções de identificação, a gente vai aqui ver rapidamente, porque a prova estava super tranquila, assim, claro, mais uma vez, desde que tenha estudado. Mas, assim, literalidade, né? Falei lá sobre a Lei 12.037 da identificação criminal, né? Falei lá do artigo 3º, quais são os casos que mesmo uma pessoa sendo identificada pode ser identificado criminalmente, lembra disso? Falei isso no aulão. Então, estudem, porque isso deve vir aí na prova de auxiliar de papiloscopista. Aqui ele destacou um conceito bem tranquilo lá sobre a coleta, né? Sobre o artigo 5º. Ele falou aqui, destacou o 5º, o artigo 5º, que é um artigo novo, entrou em 2012. E, na verdade, foi só literalidade, Ctrl+C e Ctrl+V. Ele diz lá, ó, a Lei Federal 12.037, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, e regulamenta seu artigo 5º, parágrafo 1º, a coleta do perfil genético. E lá, se você for lá, pessoal, no parágrafo 1º mesmo, você vai ver a redação lá, dizendo que as informações genéticas, na letra E, né, aqui, as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfil genético não poderão revelar aí traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, somente isso, tá? Então a gente comentou também sobre isso, muito isso, fizemos questões aí que eu montei em cima disso aí. Então muita gente também acertou. Identificação, tiveram vários alunos aí mandando mensagem dizendo que gabaritaram. Medicina legal ali, alguns gabaritaram, a maioria errou somente aquela de odontologia. E criminologia foi unânime, né? Muita gente gabaritando. Então, felicidade demais isso aí. Vamos lá. A Lei Federal 9454, que institui o número único do Registro de Identificação Civil e outras providências do artigo 3º, né, a questão 69 que eu estou na prova de papiloscopista, define a responsabilidade do Estado e do Distrito Federal. Então, essa responsabilidade do registro único, né, que estava sendo conduzido lá pelo Ministério, isso aqui, na verdade, essa lei já está até caindo em desuso, porque a nova lei, né, trazendo a questão da identificação, mas, enfim, estava no seu edital. Né? Achei até errado a banca não ter cobrado o decreto lá, que regulamenta a Lei 7.116, né? Então, assim, muita coisa nova sobre identificação e a banca copiou o edital antigo aí e acabou trazendo informações aí até, assim, em desuso, né? Mas, enfim, o gabarito aqui realmente é a letra C, tá? Isso está lá no parágrafo 2º, que diz o seguinte, pela operação... O Estado vão ser responsáveis o quê? Pela operacionalização e atualização nos respectivos territórios do Cadastro Nacional do Registro de Identificação Civil, que é o chamado RIC, né? Isso está lá. Ele vai fazer trabalho também, vamos trabalhar em regime de compartilhamento ao órgão central, tá? Tudo responsabilidade do Estado e do Distrito Federal, tá ok? Então vamos seguindo aqui, a questão 70, fala aí, questão que a gente abordei muito, né? O pessoal até falou, pô, aula grande, né? Essa do senhor e tal, mas abordei lá muita coisa histórica sobre essa parte de a parte de identificação de Bertillon, né? Que fala aqui dessa parte de antropometria, né? Quase que eu me enrolei aqui. Essa parte de antropometria de Bertillon, a gente falou bastante lá. Então diz aqui, ó, as técnicas de identificação criminal usadas hoje pelas forças policiais americanas estão enraizadas na ciência da antropometria, que se concentra na medição e registro meticulosos de diferentes partes
e componente do corpo humano. Geralmente, a aplicação da lei no final do século XIX e início do século XX acreditava que cada indivíduo possuía uma combinação única de medidas diferentes partes do corpo, e a comparação dessas medidas poderia ser usada para distinguir os indivíduos. Então, o criminologista que primeiro desenvolveu esse sistema, o primeiro a desenvolver, né, foi o quê? Bertillon. Falamos sobre isso aí. Então, o gabarito aqui, a letra B. Tá? A letra B aí é o gabarito. A próxima questão, a banca até facilitou, né, para quem não lembrava qual era a camada do meio ali, né, entre a epiderme, né, a pessoa começava com derme ou epiderme, começa lá com epiderme e a derme, né, onde você encontra ali essa questão dos sulcos papilares, né. Então ele trouxe um desenho bonitinho ali, explicando tudo e perguntou: a disposição das cristas e sulcos papilares que compõem os desenhos papilares é formada em qual camada da pele, né, falamos lá que é o quê? Na derme, tá? Gabarito aqui é a letra B. Depois, seguindo, ele diz lá sobre as impressões digitais, cristas epidérmicas tendo sido utilizada como meio de identificação há mais de 2000 anos. Elas também foram extensivamente estudadas cientificamente por antropólogos e biólogos. No entanto, apesar de todo o conhecimento empírico e experimental, nenhuma explicação aparentemente aceita para o desenvolvimento das cristas epidérmicas no dedo, palmas e mãos e nas plantas dos pés ainda emergiu. O momento em que se dá, falei isso no aulão, hein? Falei isso aqui no aulão, ó. O momento em que se dá a completa formação das impressões digitais, lembra que eu falei? Proximamente ali o quê? Ao 6º mês, né? Então foi o que a gente falou, que inicia ali no 3º, né? Completando ali, já iniciando no 6º mês. Abordamos isso, pessoal, muito bacana, ó. Então, gabarito realmente ali, letra A. Há pequenas divergências, tá, pessoal? Mas os dois especialistas aí que eu já vi, bons livros, citam aí o próprio Genival Veloso França, cita essa questão do 6º mês, tá? Então, o gabarito aqui é a letra A. Seguindo aqui, vamos lá, a próxima questão, a questão 73 de papiloscopista. As impressões digitais das mãos têm sido usadas como meio confiável de identificação pessoal há mais de um século. Durante esse tempo não foram encontrados 2 padrões de impressão, né? A questão do princípio, né? É o que ele vai falar aqui, né? O princípio da variabilidade, né? Além do princípio da variabilidade, a gente falou lá do princípio da perenidade e imutabilidade. Vamos voltar a falar sobre isso, que cai bastante. Então, você não tem, tá, pessoal? Nem os gêmeos univitelinos, eles têm aí a mesma impressão digital, tá ok? Todo mundo, é o melhor meio de identificação, é o primeiro meio a ser utilizado quando chega no local de crime, tá ok? Existem pouquíssimas pessoas que não têm a impressão digital, tá? Quais são essas pessoas? É uma doença muito rara que a pessoa não consegue também nem segurar um copo. Então, essas pessoas não têm impressão digital. Mas fora esse caso muito raro mesmo, todos têm impressão digital e cada um tem a sua. É o melhor meio de identificação quando possível, né? Tá bom? Então, quando não for possível, aí já entra a questão do DNA, tá bom? Então, aqui a letra D, o princípio da variabilidade. Isso é importante também para a prova de vocês. E na 74 fala sobre o sistema datiloscópio, que foi introduzido na medicina legal brasileira por volta de 1903, representando aí uma verdadeira mudança nos métodos de identificação ante a sua praticidade, simplicidade, eficiência e segurança nos resultados. O sistema mencionado no texto refere-se, né, pessoal, a gente falou bastante dele, né, até fizemos um exercício lá que até deve ter ajudado vocês a acertarem aí as próximas questões, que é o sistema de Juan-Vucetich, a letra E, tá bom? Muito importante aqui. E na próxima questão ele traz uma fórmula, ó. Na fórmula E4343/I4242, o número 4 representa o tipo penal. Pessoal, o tipo penal, ó, o tipo fundamental, né? O que acontece aqui? Quando você tem lá, é só você escrever a veia, né? Escreve veia ali e ao lado você põe 4, 3, 2, 1. Ou seja, no polegar, você sempre vai usar a letra veia, verticílio, presilha externa, presilha interna e arco. Tem aí os 2 delta na impressão, é verticílio. Tem um delta do lado esquerdo, é presilha externa. Tem um delta no lado direito, é presilha interna. Não tem delta, é arco. Aí isso no polegar você usa isso aí. Aí é só seguir nos demais, ó. 4, 3, 2, 1. Indicador, 4, né? O dedo médio é 3. O dedo anelar ou anular, ele é o 2 e o dedo mínimo é o 1. Então você segue essa sequência, você consegue identificar o que é a mão direita, quais são as classificações
da mão direita e da mão esquerda. E nesse caso aqui ele facilitou, ele só disse o que é o 4. O 4 está ali, ó, compatível com o quê? Com o V. Então é um verticilo, né? Então ficou bem tranquilo aí, gabarito letra E. Tá bom? Pessoal, muito legal, a prova estava tranquila, tá? Gostei muito da prova, muito boa, bem objetiva, pelo menos estou falando assim da parte que eu abordo, né? Que é a parte de criminologia, noções de identificação e medicina legal. E tenho certeza que eu ajudei muita gente aí, vou continuar ajudando, tá bom? Pessoal, adiciona o professor lá, prof_Herculano, lá no Instagram, prof_Herculano, sempre postando várias dicas lá para vocês que estão estudando aí para carreiras policiais, tá bom? Importante demais vocês estarem atualizados com novas leis, eu dou aulas também de leis penais e sempre trazendo novidades de jurisprudência, atualizações legislativas para vocês não errarem nada e ficarem também ali em sintonia com o examinador que sempre está cobrando novidades. Mais uma vez, obrigado a presença de todos aí e aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais, meus amigos.